Então, bom dia. Agradeço em primeiro lugar que a Raniele está aqui presente, né? Os outros colegas não estão aqui, mas vai ficar a gravação, então eu vou falar como se fosse toda a turma junta, não só a Raniele. Mas parabéns, Raniele, que você está aqui presente na aula de hoje. Né? Como a gente estava conversando antes, vocês acharam que iam se livrar do professor Klaus, né? Vão ficar mais um semestre com o professor Klaus. Né? E esse semestre, eu já vou explicar daqui a pouco, a gente vai fazer uma metodologia diferente. Né? Vocês estão quase formados. Isso significa o quê? Que vocês precisam começar a pensar por si mesmos. Surge uma nova situação, vocês têm que pensar naquela situação, vocês têm que raciocinar, né? Vocês têm que ver qual que é a melhor saída, qual que é a melhor solução e etc. Vocês precisam começar a ficar um pouco mais independentes do professor, né? Então, esse semestre, a gente vai começar uma nova metodologia de aula. Vamos testar aqui com vocês uma nova metodologia de aula. Eu já vou explicar em detalhes como essa nova metodologia, né? Mas é muito interessante. O principal é que essa nova metodologia, ela precisa que vocês participem mais, precisa que vocês vão mais atrás das coisas, do conhecimento. Eu estou fazendo, gente, 30 anos de formado. E isso que eu vou começar hoje com vocês é exatamente o que eu estou fazendo há 30 anos, como formado. Surge uma nova tecnologia, um novo conhecimento, eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que desenvolver isso. Mas os meus professores na faculdade, durante aqueles 5 anos que eu fiz faculdade, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, feriado, férias, se deixar, os professores ocupavam todo o nosso tempo, mas durante aquele tempo todo, eles me prepararam para pensar. Eles me prepararam para que eu raciocinasse, eu pensasse, eu desenvolvesse. Né? Então, desde que eu me formei, eu tenho que ir atrás do conhecimento. Mas isso foi graças à preparação que os meus professores me deram. Isso foi extremamente importante. E é isso que a gente quer fazer agora com vocês aqui. Então, a gente vai testar uma nova metodologia. Ah, lá na ciência se chama metodologia ativa, né? Que o aluno, em vez de ficar parado ouvindo o professor, ele vai participar ativamente da construção do conhecimento. E, gente, prestem atenção. Para vocês isso é extremamente importante, porque a partir de agora, quando vocês estiverem formados, vocês é que vão ter que ir atrás do conhecimento. O conhecimento não para. A geração de conhecimento não para. Sempre está mudando, está mudando, está mudando e está mudando, e cada vez mais rápido. Então, a gente precisa se preparar exatamente para isso, para a gente ir atrás do conhecimento. Né? Não ficar mais tão dependente do professor, como eu acabei de falar para vocês. Então, esse semestre, vamos tentar algo novo? Vamos tentar algo diferente? Eu conheço cada um de vocês e eu tenho certeza que vocês são capazes. Este é um dos últimos passos para vocês se formarem e se tornarem grandes profissionais. Profissionais de ótimo nível, que o professor Klaus e todos os outros professores do curso de vocês vão sentir orgulho, muito orgulho. Disso eu tenho certeza absoluta. Então, eu vou apresentar para vocês agora como que vai ser o semestre, tá? É um pouco diferente. Prestem atenção. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Até agora, alguma observação, Raniele? Não, Tudo em ordem? tudo. Então, eu vou compartilhar agora um slide aqui com vocês. Raniele, você já está vendo o slide? Tô sim. Tá. Então, eu vou tentar colocar aqui no modo de apresentação. Opa. Só voltar para o primeiro slide.
Deixa eu ver se minha canetinha aqui está funcionando. Está sim? Ótimo. Então, a gente vai começar com uma disciplina nova para vocês. Gestão da produção. Vamos seguir o mesmo esquema que a gente falou nas outras aulas, nos outros semestres, né? Por semana, então, essa semana 1, onde que a gente vai fazer a apresentação da estrutura da disciplina e normas da disciplina, e vamos falar um pouco sobre o plano de ensino. Bom, vocês já me conhecem, eu sou o professor Klaus, engenheiro agrônomo, doutor em ciências florestais, e eu vou ministrar para vocês a disciplina de gestão da produção, que é algo que a gente usa muito na agronomia, inclusive, mas muito mesmo. Bom, esperado professor, vocês sabem, já me conhecem, não vou entrar em detalhes, né? E o que esperar da disciplina? A grande pergunta é, professor, por que eu tenho que estudar gestão da produção? A gente conceitua a gestão da produção, vamos falar mais detalhadamente durante a disciplina, mas como aquela área da administração de uma empresa que vai fazer o entendimento e desenvolvimento das técnicas de produção. Tanto quando eu estou falando de bens, algo concreto, uma televisão, um computador, um carro, quanto de serviços. Quando eu prestar serviço, por exemplo, um restaurante, um comércio, né, Raniele? Ou, obviamente, né, claro, com certeza, um serviço de logística. A gestão da produção, então, a gente pode dizer que é a função central de toda a organização. Qualquer organização, qualquer, gente, ela gira em torno da gestão da produção, visto que ela tem como principal finalidade o intuito de agregar valor ao produto final. É a maneira como a empresa produz seus bens e presta seus serviços. Professor, eu tenho um comércio. Como que entra a gestão da produção? A gestão da produção é que vai organizar todos os processos daquele comércio. Professor, eu tenho uma fábrica de computador. A gestão da produção é que vai organizar todos os processos. Professor, eu tenho uma empresa de logística. Ótimo, maravilhoso. É a gestão da produção que vai organizar todos os processos. É claro que ela tem como função a organização dos processos. Os processos em si, vocês já viram e talvez ainda vão ver em outras disciplinas. Mas quem vai organizar isto, quem vai colocar em ordem, quem vai controlar o tempo, quem vai controlar os valores gastos em cada etapa, é a gestão da produção. Então, é uma área da administração extremamente importante, a gente pode dizer assim, de vital importância para o dia a dia de qualquer empresa, tá? Por isso que é importante a gente estudar a gestão da produção. Por isso que ela é essencial para qualquer empresa. Bom, gente, no nosso plano de ensino nós temos objetivos, né? Por que a gente vai estudar aquilo, né? Por que a gente tem uma matéria, uma disciplina relacionada a esse assunto? Então, o objetivo da nossa disciplina agora, de gestão da produção, é apresentar os princípios fundamentais e as tendências da gestão da produção. Dar um enfoque sistêmico, ver a produção dentro de qualquer empresa, seja de bens ou serviços, ou no nosso caso, extremamente relacionado a serviços, de um enfoque sistêmico, quer dizer, ver o sistema inteiro, e bem prático, resolver do ponto de vista prático. Capacitando vocês, alunos, a entenderem os conceitos, as técnicas e as práticas necessárias para que vocês tomem as melhores decisões possíveis para a empresa, tá? E esse é o nosso objetivo geral, que vocês saiam daqui com uma ideia básica que permita vocês a começarem a fazer a gestão da produção da empresa de vocês, seja de bens, algo concreto, né, ou serviços. É importante, gente, que, claro, em nenhuma disciplina na graduação a gente vai sair sabendo absolutamente tudo. A gente sempre aprende, sempre tem coisas novas. Mas aqui, o que a gente quer dar? A base de
como vocês pensarem a gestão da produção dentro da empresa. Com objetivos específicos, né? Refletir sobre as diferentes maneiras de se administrar a produção de uma empresa. Inclusive, a gente vai mostrar sistemas diferentes que outras empresas já utilizaram, já desenvolveram, para ver se aplica no caso de vocês, né? Entenderem e aplicar os princípios da administração da produção e, principalmente, ser capacitado a planejar e controlar a capacidade produtiva e toda a cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos, vocês já conhecem. Vocês já trabalharam com isso. Agora, vamos juntar com a produção propriamente dita. Então, esses são os objetivos específicos que a gente espera que vocês dominem até o final da disciplina. E para isso, o professor está aqui, do lado de vocês, para tirar qualquer dúvida, para ajudar em absolutamente qualquer coisa. Bom, qualquer disciplina tem uma ementa, são aqueles itens básicos, né? Então, a gente vai trabalhar... Essa é uma ementa geral, a gente vai trabalhar ela mais específica depois. Tipos de linha de produção, MES, JIT, sistema Toyota, sistema Hyundai de produção, Lean Manufacturing, padronização da produção, métodos estatísticos, cálculos da produção, e vamos falar alguma coisa de gestão da qualidade para poder trabalhar com gestão da produção, né? Se você não alia a gestão da qualidade com gestão da produção, você não tem produção propriamente dita. Uma coisa que os alunos sempre procuram saber, né? Sempre ficam preocupados, né, Raniele? E a gente não pode esquecer, por favor, vamos lá, como que vai ser a avaliação nesse bimestre, né, nesse semestre. Vocês sabem que a gente tem 2 bimestres, né? Então, o primeiro bimestre, a gente vai ter 3 pontos para avaliar. O primeiro vai ser atividades de frequência, que vão valer de 0 a 30. O segundo, atividade avaliativa, que eu vou dar um trabalho para vocês, que vai valer de 0 a 30. E o terceiro, uma avaliação global, a chamada avaliação global 1, uma prova, né, que vai ter uma semana de provas, que vai valer até 40 pontos, ou 4 pontos. É bom lembrar que a atividade de frequência já valia ponto no semestre passado, se lembram disso? Né? Então, a gente vai ter no total deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades de frequência. Então, a atividade de frequência, lembrem-se, vai valer para 2 coisas. Tem 2 objetivos. Primeiro, dar presença ou falta naquela semana. Segundo, vai valer ponto. Então, essas 8 atividades de frequência vão valer 30 pontos. Deixa eu fazer as contas aqui. Vão valer 30 pontos. Então, 30 divididos por 8... Não. Perdão, não. É 8 divididos por 3. Deixa eu ver, quanto que vai valer? Aqui, ó. Cada atividade de frequência vai valer 0,375 pontos. Então, cada atividade de frequência acertada, são 8 semanas de aula antes da prova, vai valer 0,375. 0,375 vezes 8 dá 3 pontos, ou 30 pontos, né? Como vocês podem fazer. Então, é importante que vocês façam a atividade de frequência e com cuidado, para acertar a atividade de frequência, tá? Nesta semana, já temos uma atividade de frequência. E lembrem-se que a atividade de frequência, ela fica aberta desde a aula
até o dia anterior da aula seguinte, às 23 horas e 59 minutos. Isso significa o quê? Que então a atividade de frequência dessa semana 1, ela vai ficar aberta até domingo que vem, às 23 horas e 59 minutos da noite, né? Obviamente, 23 horas é da noite. Então, de novo, ó, puxar a orelha de vocês. Atividade e frequência vale para a frequência de vocês, falta ou presença. Mesmo que vocês errem atividade e frequência, vocês têm presença no dia. Só que ela vai valer nota também. Cada atividade e frequência vale 0,375 no bimestre, tá? Nós vamos fazer uma atividade avaliativa, que vai ser um trabalhinho que eu vou mandar para vocês, para ser entregue no dia da avaliação global 1. A avaliação global 1 vai ser na 10ª semana, na aula do dia 4. Então, a atividade avaliativa, esse trabalhinho, vocês vão entregar no dia, 4 de outubro, tá? Que vai ser a avaliação global 1. E, finalmente, no primeiro bimestre, no dia 4 de outubro, vocês vão ter a avaliação global 1, que vai valer até 4 pontos, ou 40 pontos, como está aqui. Vai ser na semana 10, na semana do dia 4 de outubro. Tá? No segundo bimestre, vocês vão ter uma avaliação multidisciplinar, valendo 1 ponto, um projeto integrador, valendo 2 pontos, isso vocês já sabem. A avaliação global 2, que será no dia 6 de dezembro, na 19ª semana, ou a semana do dia 6 de dezembro, vai valer 3 pontos. A atividade de frequência, e daí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atividades de frequência vão valer 2 pontos, até 2 pontos. Então, deixa eu fazer as contas aqui. 6 dividido... Não. 2 divididos por 6. No segundo bimestre, a atividade de frequência vai valer 0,333 pontos. Porque são um pouco menos de atividades de frequência e vale no total 2 pontos. São 6 atividades de frequência. E atividade avaliativa, que de novo vai ser um trabalhinho, que vocês vão me entregar no dia da avaliação global 2, dia 6 de dezembro, vai valer até 2 pontos. Tá? Raniele, alguma dúvida até agora, Raniele? Não, tranquilo. Tranquilo, tudo bem então. Vamos lá. Daí, como que vai ser o nosso calendário? Então, aqui tem o calendário, essa aula, esses slides estão lá no material de vocês, tá? Quer dizer, eu vou colocar lá no material de vocês, ainda não tá, mas vai ficar na forma de gravação, tá? Eu já vou apresentar por que isso. Agora, em agosto, dia 2, a gente tem a apresentação da disciplina, metodologia de ensino. O nosso semestre, ele vai ser dividido, gente, em 20 aulas. Olha aqui, ó. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, perdão, aqui. 9 e 10 aqui no último, tá? No dia 27 de setembro é 9 e 10, tá? Daí aula 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A nossa disciplina é dividida em 20 aulas. A gente vai ver 10 aulas no primeiro bimestre e 10 aulas no segundo bimestre. E como que a gente vai fazer isso? Então, agora, dia 2, a apresentação da disciplina e metodologia de ensino, a gente não vai ver nenhum assunto. No dia 9, semana que vem, a gente vai ver as aulas 1 e 2. No dia 16, as aulas 3 e 4. No dia 23, a aula 5. No dia 30, aula 6. Dia 6 de setembro, a princípio é feriado, tá? Tá marcado como feriado, mas eu tô com algumas dúvidas ainda. Qualquer coisa que mude, eu aviso vocês. Mas a princípio é feriado. No dia 13,
de setembro, a gente vai ter a aula 7. No dia 8 de setembro, a gente vai ter a aula 13, perdão. No dia 20 de setembro, a gente vai ter a aula 8. No dia 27 de setembro, a gente vai ter a aula 9 e 10. E, se der tempo, revisão para avaliação global 2. Daí, em outubro, no início de outubro, a gente vai ter a avaliação global 1 e a entrega da atividade avaliativa. No dia 11 de outubro, também a princípio é feriado, tá? Daí no dia 18 de outubro, a gente vai ter a devolutiva da avaliação global 1 e a aula 11. No dia 25 de outubro, as aulas 12 e 13. No dia 1º de novembro, as aulas 14 e 15. No dia 8 de novembro, as aulas 16 e 17. Dia 15 de novembro é feriado. Dia 22 de novembro, vamos ter a aula 18. No dia 29 de novembro, as aulas 19 e 20 e revisão para avaliação global 2. No dia 6 de dezembro, avaliação global 2 e entrega do trabalhinho. E no dia 13, se alguém ficar de exame final, teremos o nosso exame final. A princípio, pessoal, a princípio, que Deus nos ouça e esteja ao nosso lado em todos os sentidos, começamos ainda com aula remota, tá? Esta disciplina vai ser uma exceção no dia a dia de vocês. Se por acaso a Uniandrade, antes do final do semestre, voltar com aula presencial, esta disciplina continua como aula remota. Mas as outras podem voltar, tá? Sem sombra de dúvida, tá? Esta disciplina, por causa da nova metodologia que a gente está testando, vai continuar com aulas remotas, assim como nós fizemos no semestre passado, tá? Mas só esta, a princípio, só esta vai voltar, vai continuar com aula remota, mesmo que a gente volte no presencial, tá? É uma nova metodologia que a gente está testando com vocês para animar um pouco mais vocês, para fazer com que vocês estudem mais e se aperfeiçoem cada vez mais, tá? Então, eu creio que a gente vai voltar com as aulas presenciais pelo menos no segundo bimestre. A maioria dos professores vai voltar, vai tomar a segunda dose da vacina agora mês que vem, né? Então, e muitos alunos também, né? Tem muitos alunos que já tomaram vacina ou vão tomar agora, etc. Tem alguns poucos que ainda não tomaram, mas quanto mais gente tomar, mais segurança a gente vai ter para voltar para as aulas presenciais. Há uma grande possibilidade do segundo bimestre, acho que alguém está querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Alguém estava aqui. Ah, fale, Raniele. Não, você tá falando de tomar vacina? Eu sou uma delas que não tomei ainda. Acho que Ah, vai você demorar não, aí pra tomar. não tomou ainda, mas quando a gente. Não, eu tenho só 18 aninhos. Você é muito novinha, Raniele, muito Eu sou. novinha. Acho que vou tomar lá em outubro, setembro, outubro. Não tá muito longe, não. O meu filho tem 19 e ele também está esperando muito. A minha filha tem 16, então para ela é mais difícil. Mas assim, Raniele, quanto mais gente tomar, mesmo que um ou outro não tenham tomado, a gente forma como que se fosse uma proteção, entendeu? Sim. A vacina não impede que a gente pegue. Você mesmo falou do caso de um senhor lá. Mas ela diminui muito, 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 muito a possibilidade. Entendeu? Então, quanto mais gente tomar, mesmo que a gente volte para a aula presencial, menor possibilidade aqueles que ainda não tomaram vão ter de pegar a vacina. Entendeu? Sim. Então, é isso que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, agora, por exemplo,
praticamente só 99% das pessoas que estão pegando Covid são pessoas que não se vacinaram, tá? Mas está diminuindo muito, muito o número de casos. A Inglaterra, por exemplo, que foi um campeão de casos e mortes, ela passa vários dias sem nenhuma morte e com 10, 15 casos a Inglaterra inteirinha, tá? Então, assim, há uma boa possibilidade de a gente voltar para o segundo bimestre. Agosto agora, a gente não vai voltar no presencial, não vai, porque o Brasil ainda está muito atrás na vacinação e ainda tem muitos casos. Setembro tem uma possibilidade maior. Eu acho que a maior possibilidade em outubro, tá? Daí a gente faz o segundo bimestre todo presencial. Mas essa disciplina, pela metodologia que a gente vai usar, é um pouco diferente. A gente vai continuar remoto mesmo que volte às aulas presenciais, tá bom, Raniele? Tá bom. É bom avisar para o resto da turma, depois que eles vejam a gravação, para eles estarem cientes também. Vamos compartilhar aqui de novo. Você não precisa levantar a mão, viu, Arniele? Você pode me interromper direto, tá Tá bom? bom. Não vou Tá te bom. considerar mal educada, não. Não se preocupe com Tá isso. bom. É que o professor, quando ele está apresentando slide, ele não consegue ver os alunos, sabe? Então, é meio complicado. Ah, tá. Tá bom. A gente só ouve um barulhinho que você levantou a mão ou que tem alguém entrando, tá? Bom, então esse é o nosso esquema, nosso calendário de aulas. Prestem atenção nesse calendário. Eu coloquei o número da aula, já vou mostrar por que eu coloquei o número da aula, tá? E a gente vai seguir estritamente o número da aula. Então, semana que vem, a gente tem aula 1 e 2. Já vou mostrar por que isso, tá? Ah, e as atividades avaliativas eu vou dar nas próximas semanas, não se preocupem, com bastante antecedência, vocês vão ter pelo menos um mês para fazer cada trabalho, tanto o trabalho do primeiro bimestre, quanto o trabalho do segundo bimestre, tá? Então não se preocupem com isso. As nossas provas vão ser sempre remotas. Mesmo que a Uniandrade volte com aulas presenciais, a gente vai continuar na aula remota e as provas vão ser remotas também, tá? Independente de qualquer coisa. Bom, gente, essa bibliografia básica, né? Os livros lá da biblioteca que a gente vai usar e a bibliografia complementar. Inclusive, tem a biblioteca virtual, né? Tem livros muito bons que vale a pena vocês darem uma olhada. Gente, gestão da produção na nossa biblioteca virtual tem livros excelentes e tem bastante coisa, tá? Vale a pena dar uma olhada. O bom da biblioteca virtual, vocês sabem que eu gosto, né? Porque vocês podem abrir o livro a qualquer instante. Eu estou no ônibus indo para o trabalho, eu abro meu celular lá e começo a ler aquele assunto, né? Eu estou em casa, abro meu computador, etc. Estou na praia tomando solzão, etc. Eu posso entrar na biblioteca virtual. Eu não preciso ir na biblioteca física, tirar um livro. Ah, não tem, já pegaram todos os exemplares, daí eu tenho que reservar para pegar tal dia e assim por diante. Agora, com a biblioteca virtual, a gente não precisa mais fazer isso, né? Tem à disposição a qualquer instante. Então, é importante que vocês entrem na biblioteca virtual. Inclusive, na nossa nova metodologia, a cada aula vai ter um capítulo de livro que vocês vão ter que entrar na biblioteca virtual, tá bom? Então, prestem atenção nisso. A nossa nova metodologia, ela vai funcionar com base no AVA. O tempo todo no AVA. Ah, professor, mas a gente já estava fazendo isso. Já estávamos. Mas agora a gente vai adaptar um pouquinho isso daí. A gente vai adaptar um pouquinho o AVA. Não se preocupem, não é complicado. E depois de uma ou duas vezes,
Vocês estão tirando de letra isso daí. A gente vai ter algumas coisas, o básico, quando vocês entram lá na disciplina, vai ser o mesmo. Tem o início da disciplina, a apresentação do professor da disciplina, tem o plano de ensino, tá? Daí vai ter lá um item naquela barra da esquerda, né? Como estudar. O item fala com o professor, normal. Daí a avaliação do primeiro bimestre, avaliação do segundo bimestre, exame final. Eu estou falando daquela barra da esquerda, tá? E embaixo as semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e etc. Normal, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem entrar em contato com o professor? Fale com o professor. Ou vocês podem me mandar um e-mail, né? Eu vou até anotar o meu e-mail aqui. Opa, não é esse. Perdão, eu estou dando outro e-mail. Klaus Zalter @uniandrade .com.br, né? Se eu não me engano, é .com.br. Então, klaus.zalter@uniandrade.com.br. Se sintam à vontade para mandar e-mails, tá? Ou pode ser, claro, com fala com o professor, sem problema nenhum. Quando a gente for fazer a prova do primeiro bimestre, vai ter lá a avaliação do primeiro bimestre. A prova do segundo bimestre vai ter no menu da esquerda, vai ter um item lá, prova do segundo bimestre. E se precisar fazer exame final, vai ter lá um menu exame final, tá? E daí embaixo vai ter cada semana. E daí que vai mudar. Nas semanas, a gente vai ter um esquema um pouquinho diferente. Como que vai funcionar cada semana? Primeiro, a descrição da aula, lá em cima, aquele primeiro item, vai ter o assunto da aula e o link da aula. Vocês já estão acostumados com o professor Klaus, né? Então eu vou colocar lá, semana 1, apresentação da disciplina. E daí embaixo eu vou colocar live, 2 de agosto, 9 horas da manhã. Daí eu vou colocar o dia, a hora, né? E o link. Lá tem um item mais para baixo, vai também ter o link. Vocês já podem clicar no link ali em cima que entra na minha aula. Professor, mas isso o senhor já faz. Tudo bem, ótimo, normal. O que muda? Material de estudo. Gente, o material de estudo já está pronto para o semestre inteiro. E ele está muito mais completo, ele tem muito mais detalhes, mais coisas. E é assim que vai aparecer para vocês. Então, aqui a gente tem material de estudo, e daí vai aparecer lá o título e a aula, né? Então, aula 1. Eu peguei de uma outra disciplina, que eu fiz já há algum tempo, há alguns dias, esse material aqui para vocês, e a disciplina de vocês ainda não estava pronta. Mas vai ter o título da aula de vocês e qual é a aula. Então, estratégia, aula 1. Matriz BCG, aula 2. E assim por diante, tá? Normal é que cada semana tenha uma aula. Algumas semanas vão ter 2 aulas. Então, antes da nossa aula, vocês vão estudar esse material. Aí que entra a diferença. Vocês vão ser proativos. Vocês vão tomar a iniciativa. Isso é muito bom para a gente começar a criar essa independência do professor, para a gente ficar cada vez mais maduro. Prestem atenção. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão se sentir assim. Eu estou ficando bom naquilo que eu me propus a fazer. Eu estou ficando cada vez mais maduro naquilo que eu propus me fazer, que eu me propus a fazer. Então, lá no material de estudo,
Pessoal, eu tô vendo aqui a cada semana, tá? Então vocês abriram semana 1, tá lá. Semana 1 vai aparecer a descrição da aula e depois a descrição da aula é o item 1, o material de estudo é o item 2. E no material de estudo vai aparecer bem assim, a unidade de aprendizagem, ou UA. A gente tem 20 unidades de aprendizagem. 10 unidades vão ser para o primeiro bimestre e 10 unidades para o segundo bimestre. E daí vocês vão ter o título, o assunto daquela unidade e a aula, que é a de 1 até 20. Vão ter o assunto daquela unidade e a aula de 1 até 20. Tá? Como que eu faço para entrar nesse material? É clicar em cima do assunto. Daí vocês vão clicar em cima do assunto. Clicar é com C ou com K? Com C. Vocês vão clicar em cima do assunto. E daí vocês entram naquela aula. Por exemplo, aula 1 aqui, qualquer assunto que seja. Vocês clicam em cima e vai aparecer exatamente isso. Central da disciplina, que é outra disciplina, tá? Eu só peguei outra porque a de vocês não estava disponível, agora já está disponível. Tá? Tem o título da disciplina e o título da aula. Esse é o título da aula. Então, aula 1 aqui. Tá? E daí vocês vão em acessar o conteúdo. Vocês têm que vir aqui em acessar o conteúdo. E clicam em acessar o conteúdo. Então, vamos voltar aqui. Eu quero ver a aula 1. Eu vou clicar em cima do título da aula 1. E daí, quando eu clicar em cima do título da aula 1, vai aparecer esse quadro e vocês vão clicar em acessar o conteúdo. Daí vai entrar aquela aula propriamente dita. Primeiro tem uma apresentação da aula, né, que vai dizer o que significa aquela aula, o que vamos trabalhar naquela aula. Essa é uma disciplina que eu vou dar para engenharia, planejamento estratégico, tá? E tem vários outros itens que vocês têm que trabalhar. Desafio, infográfico, conteúdo de livro, dica do professor, exercício na prática e saiba mais. Então é muito mais completo. Tem muito mais coisas, detalhes que vocês podem trabalhar. Mas atenção, isso daqui é para vocês verem antes da nossa aula, tá? Vocês vão criar mais independência. Vocês vão ter que pensar mais por si mesmos. E isso, anotem o que eu estou escrevendo, pessoal. Anotem. É uma das características mais importantes de qualquer profissional. Só fazer receitinha, reproduzir o que os outros fazem. Gente, esse não é um bom profissional. Vocês têm que começar a pensar por si mesmos. E essa metodologia vai libertar um pouco vocês dos professores e vai fazer com que vocês pensem um pouco mais. Então, no primeiro item, a apresentação, é uma apresentação daquela unidade de aprendizagem, daquela aula, né? Daí vocês vão para o segundo item, desafio. Então, aqui no desafio, eles vão dar a matéria vai trazer, a aula vai trazer um desafio para vocês. Então, vai ter um pequeno texto e daí uma atividade. Descreva o que você compreende como missão, visão e estratégia, isso daquela outra aula, né, daquela outra disciplina. Daí, vocês têm que fazer, vai ter um local aqui, ou vocês podem anotar no papel, sem problema nenhum. E fazer, mesmo antes de ler o material. Por que serve isso? Para ver o que vocês já entendem antes. O que vocês já viram, o que vocês já ouviram falar, o que vocês imaginam que é aquilo, tá? Então, esse é o desafio. Olha aqui, ó. Eu quero voltar para a apresentação. Só clicar aqui. Eu quero ir para o próximo. Clicar aqui ou aqui. Daí vocês vão para o próximo item,
que é o infográfico? O infográfico é um auxílio em forma de uma figura, em forma de uma tabela, em forma de alguma coisa mais visual, tá? Então, vocês já vão ter, vocês estão melhorando, cada item desses, vocês estão melhorando o conhecimento de vocês sobre aquele assunto. Então, o próximo item, daí, é conteúdo de livro. E daí vai entrar aqui um livro, um link, né, que vocês podem clicar em cima para entrar num certo conteúdo de um certo livro. Nesse caso aqui é Fundamentos de Estratégia, do Johnson, Scholes e Whittington. Daí vocês precisam clicar. Só que antes de clicar, vocês têm que entrar em Minha Biblioteca. Minha Biblioteca. Tá? Significa o quê? Se vocês entrarem lá na página da Uniandrade, vocês vão ver que lá, eu não sei exatamente como é o de vocês, né? Mas na página da Uniandrade, né? Quando você já entra lá nas disciplinas, né? Vocês vão ver que tem as disciplinas, daí tem o item biblioteca. Nesse item biblioteca, vocês clicam, vai aparecer a biblioteca virtual e a minha biblioteca. Daí vocês têm que entrar na minha biblioteca, tá? Já entrem antes de começar a aula e deixem aberto. Por quê? Este link só vai funcionar se vocês entrarem na minha biblioteca, tá? Qualquer dúvida, entrem lá na biblioteca virtual e coloquem o livro, Fundamentos de Estratégia. Coloquem lá no procurar. E daí vocês já vão entrar no livro. A questão é que esse link já está com o capítulo correto. Ele já vai abrir o capítulo correto, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade, podem entrar em contato com a biblioteca da Uniandrade, podem até ligar lá para a biblioteca. Olha, estou com dificuldade para entrar nos capítulos de livro lá nas disciplinas, tá? Então, é importantíssimo colocar aqui, ó, importante vocês lerem esse capítulo de livro e estudarem o capítulo do livro, tá? É básico, é obrigatório, tá? Depois que vocês estudaram o capítulo do livro, então vocês vão para dicas do professor. E aqui na dica do professor tem um pequeno vídeo, tá? Normalmente não sou eu que faço esse vídeo, é um outro professor, mas que traz umas dicas bem legais para vocês. Bom, vocês já viram o que vai ser aquela aula na apresentação. Já enfrentaram um desafio, mesmo sem ter visto a matéria. O desafio é para ver o quanto vocês já sabem. Já viram o infográfico, já estudaram o conhecimento, o conteúdo do livro, aquele capítulo. Estudem com cuidado, isso é extremamente importante, tá? Já viram a dica do professor? Pronto, vocês estão no ponto para fazer os exercícios, tá? Então, daí vai ter exercício para vocês, e vocês têm que responder ao exercício. Se responderem certo, vai aparecer que vocês responderam certo. E o porquê da resposta correta. E se responderam errado, vai aparecer que foi errada. E o porquê que a resposta estava errada. Tá? É virtualmente importantíssimo vocês fazerem o exercício. Daí vai aparecer um outro item, que é o na prática. Então, vai ter algumas historinhas, vai ter algumas situações que são colocadas para vocês fazerem na prática. E, por finalmente, saiba mais. O saiba mais é normalmente um link extra que vai levar vocês
a verem outras coisas. É só clicar aqui em cima, né? E daí vocês vão ter acesso a outro material. Olha só que legal. Ele está com muito mais recursos do que a gente oferecia antes, né? Tem muito mais detalhes do que a gente oferecia antes. Então, a apresentação, cada aula. Então, vamos colocar aqui. Cada aula. Cada aula. E são aulas de 1 até 20. De 1 a 10 é primeiro bimestre. E de 11 a 20 é segundo bimestre. Tá? Então, cada aula vai ter isso daqui. Apresentação, um desafio para ver o que vocês já sabem. Um infográfico, quer dizer, algo em forma visual para vocês irem tomando contato com aquele assunto. O conteúdo do livro, que é básico. Eu até sugiro para vocês, quando forem ler o livro, peguem um papel e fiquem anotando as coisas mais importantes. Gente, só ler, vocês não vão pegar tudo. Quando vocês leem e escrevem aquilo que vocês estão lendo, vocês estão dobrando a capacidade de pegar aquele conteúdo, tá? Então é importante, quando forem ler o conteúdo do livro, peguem um papel e comecem a anotar. Isso é importante, palavras-chave, conceitos-chave e assim por diante. Daí vai ter um videozinho com dicas do professor, alguns exercícios. Sempre façam esses exercícios, gente. Sempre façam esses exercícios. Daí vai ter uma demonstração na prática sobre aquele assunto e, finalmente, o saiba mais, que é algo extra. Sempre é algo a mais, mas extremamente importante. Como vai ficar o resto lá do material? A explicação do professor vai continuar existindo, com o link da live, e depois da aula, o professor vai abaixar a gravação e colocar ali, como o professor fez nos semestres anteriores. Ainda vamos ter a atividade de frequência, que continuará sendo uma pergunta objetiva e vai fechar na noite anterior, às 23h59 da aula seguinte. Então, no nosso caso aqui, todo domingo, 23h59, fecha. Eu quero lembrar que vale presença e vale nota, tá? Vale os dois. E a atividade avaliativa, conforme o andamento da disciplina, eu já falei para vocês que eu vou dar uma atividade avaliativa do primeiro bimestre, um trabalhinho, que vocês vão ter que me entregar até dia 4 de outubro, e no segundo bimestre, um trabalhinho para ser entregue até 6 de dezembro, tá? Não vai ter mais os slides do professor, aqueles que o professor Klaus fazia. E durante a nossa explicação, a nossa live, vai ser uma troca de ideias. É assim que vai funcionar. Perdão. É assim que vai funcionar a nossa disciplina. Então, é primordial, obrigatório, que vocês estudem cada aula antes da aula, tá? Então, na semana que vem, vamos ter as aulas 1 e 2, e daí, quando eu colocar lá na live, colocar lá na semana, lá, quando que vai ser a live e tal, eu já vou dizer aonde que estão a aula 1 e 2, prestar atenção, porque vai ter um descompasso entre o que está, as semanas que estão lá no portal e as nossas aulas. Então, semana que vem vai ser as aulas 1 e 2 que estão localizadas na semana 1, tá? Mas isso eu sempre vou colocar ali em cima para vocês. Mas é de extrema importância que vocês
façam todas as atividades antes da nossa aula. E a nossa aula vai servir para tirar dúvidas, eu vou dar desafios para vocês, eu vou colocar situações para vocês, a gente vai conversar sobre aquilo, algumas vezes eu vou fazer exercício com vocês, é para tirar dúvidas, para melhorar o conhecimento. Então a gente não vai chegar na aula com conhecimento zero, a gente já vai chegar na aula com o conhecimento. A aula vai servir para polir o conhecimento, para ajudar vocês mais e mais. Tá? Gente, a princípio, é assim que vai funcionar a nossa disciplina. Raniele, você tem alguma dúvida até agora? Não, pra mim tá tranquilo. É? E Eu o que achei legal esse novo método. você gostou? Ah, eu gostei. É, Eu particularmente, parece que eu aprendo mais assim. Tipo, eu não gosto de falar, é um novo desafio. E daí e- você é obrigado a estudar. Você vai estar sendo obrigado, porque você vai saber que na semana que vem fazer perguntas para você. É meio que uma exatamente. entrevista, né, de emprego. Exatamente. Eu acho que você falou a palavra-chave. É um novo desafio, tá? Vocês têm que colocar na cabeça, gente, que vocês estão quase se formando, que vocês precisam começar a pensar por si mesmos. E esse desafio vai ajudar vocês muito. Essa nova metodologia, esse novo desafio vai ajudar vocês muito, tá? É claro que vocês vão ler o material, vão estudar o material, não vão pegar tudo, etc. Por isso que o professor está junto. Daí o professor vem e tira as dúvidas de vocês. Ajuda vocês a pegarem aquele conteúdo, tá? Mas eu preciso cada vez mais da colaboração de vocês, né? A gente tem que trabalhar mais. Um bom profissional é aquele que trabalha mais, estuda mais, se dedica mais a cada dia, né? E é isso que eu preciso de vocês. Que vocês se dediquem mais a cada dia, tá? E venham aqui para a aula para tirar dúvidas, para trocar ideias, para mostrar coisas novas, inclusive para o professor e para os próprios colegas, né? Nesse tipo de metodologia, o aluno tem que ser proativo. E é exatamente assim que tem que ser um bom profissional. Aquele profissional que fica assim, ele vai subir na vida? Não. Se ele abrir um negócio próprio, ele não vai conseguir subir na vida. Não é assim, Raniele? Você tem uma loja, né? Se você não tomar a iniciativa, a loja vai melhorar? Ah, não melhora, né? Tá aí a resposta. Se você ficar assim na loja, ó vida, a loja vai melhorar? Vai ter mais clientes? Não. Não melhora, né? Você mesma já trouxe para a gente iniciativas que você está tomando para melhorar o atendimento, para melhorar o número de pessoas que compram na loja, não é? Então você tem o WhatsApp, etc. Você tira fotos, manda para o WhatsApp. Você está sendo proativa, Raniele. É assim que um profissional tem que ser. Ele tem que tomar a iniciativa, não esperar que as coisas caiam do céu. Por isso que eu acho que essa metodologia é tão importante para vocês. Essa metodologia de ensino que a gente vai ter agora. Já começa a criar na cabeça de vocês, né, essa questão de ser proativo. Ah, eu não vou mais depender do professor. Eu vou tomar a iniciativa de estudar. Eu vou tomar a iniciativa de crescer. Só vou tirar minhas dúvidas com o professor, né? Então, depende de vocês. É claro, essa metodologia só dá certo se a pessoa for interessada, se a pessoa for proativa. Mas nós todos queremos ser grandes profissionais, né? Eu sempre falo para vocês que eu vou ter muito orgulho de vocês, mas muito orgulho. Um dia, quando acabar a pandemia, eu vou visitar a Raniele lá na loja dela, né? Você tem artigos masculinos também, Raniele?
Tem, o meu é do infantil ao adulto. Ah, tá. Então eu vou visitar um dia você lá e vou ter Vai, muito orgulho do que você está fazendo. E vou vai, saber vou ficar lá. que você aprendeu algumas coisas com o professor Klaus também, né? Ah, aprendi muito. Tá certo? Então, Raniele, tem alguma dúvida que você queira, Raniele, fazer sobre essa nova metodologia, esse novo meio de a gente ensinar? Não, nenhuma dúvida. Até achei muito, muito bom esse novo método. Eu, particularmente, para falar bem a verdade, semestre passado aconteceu muita coisa comigo e fui deixando meio de lado, sabe? Só que agora eu queria alguma coisa mais para firmar. Aí eu achei esse método bem legal. Tipo, eu vou ter uma responsabilidade a mais, sabe? Vai ter mesmo. Raniele, agora a maior responsabilidade é tua, é dos alunos, né? O professor está aqui para tirar dúvidas, para resolver problemas, não mais só para passar o conteúdo, né? Então, a responsabilidade é muito grande de vocês. Mas pensem assim, vocês vão Mas é aprender. bom, mas é bom ter, tipo assim, a pessoa pensar assim que ter mais uma responsabilidade a mais, porque para trabalhar dentro de uma empresa, ainda mais em logística, é muita responsabilidade, muita É, mesmo. E às vezes a responsabilidade não importa se você está trabalhando em grupo, mas a responsabilidade às vezes é só sua. Então é, tem que pensar muito assim. Eu particularmente penso, e você tem que tomar iniciativa, né? Tem que sim, ser sinto, mas não pode deixar proativo. tipo isso, não pode deixar tipo muito para depois, né? Igual você falou, as aulas que a gente vai ter, a gente tem que responder muitas perguntas antes de ter a aula com você. A gente não pode deixar nada para depois. Isso é bom porque daí a pessoa vai pensando assim mesmo quando você vai trabalhar. Às vezes a pessoa nunca trabalhou, aí depois de terminar a faculdade, ela vai trabalhar dentro da empresa, ela não vai deixar nada para depois. É sempre antes tem que fazer. Exatamente. E o que eu aconselho é vocês terem um método para isso. Por exemplo, a aula do professor Klaus é toda segunda-feira de manhã. Então, eu diria assim: guarda domingo à noite só para estudar aquela unidade de aprendizagem, a aula 1, por exemplo, né, que vai ser semana que vem. Então, vocês têm que ter um método. Ah, eu preciso de 2 horas para fazer isso. Então, todo domingo à noite eu vou separar 2 horas para fazer a aula do professor Klaus, que é na segunda de manhã. Daí eu chego na segunda de manhã, ótimo. Já tenho tudo pronto, já tenho as minhas dúvidas, eu vou trocar ideias com o professor Klaus, eu vou trazer experiências minhas. Vocês sabem que eu adoro ouvir as experiências de vocês, né? Vocês sabem disso. Eu adoro ouvir as experiências de vocês. E daí a gente vai conversando a cada dia, tá bom? Então isso é muito importante. Semana que vem nós vamos ver a aula 1 e 2. E as aulas 1 e 2 estão na semana 1, tá? Eu com antecedência vou colocar lá no portal, em cima da semana 1. Olha, na semana 1 vamos ver as aulas 1 e 2 que estão localizadas na semana 2, vamos ver as aulas 1 e 2, que estão localizadas na semana 1. Houve um pequeno desacerto aí, que isso eu não tenho como arrumar isso, não fui eu que coloquei lá. Então, houve um pequeno desacerto, mas eu já vou mostrar para vocês. O importante é que vocês sabem que cada semana temos uma ou duas aulas em uma sequência. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 20. Tá? Então, na semana que vem, dia 9 de agosto, vocês já têm que vir para a aula com tudo pronto das semanas 1 e 2. Quer dizer, o dobro de assunto, tá? E elas estão lá na semana 1, tá? Deixar bem claro. As aulas 1 e 2 estão localizadas na semana 1, mas a gente vai já estar na semana 2, tá bom? Certo, Raniele? Certo, certinho. Ótimo. E não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Ela vale nota. Então, Raniele, aproveita aí uns 10 minutinhos, vai lá na atividade de frequência, pensa bem e responde. Porque além de presença, ela vale nota. E é muito importante, hein? Pode ser a diferença entre passar direto e ficar de exame final. Tá bom. Tá, tá bom? Tá bom.
Raniele, eu fiquei muito feliz em te ver de novo aqui na disciplina, tá? Espero que vocês gostem, você e os teus colegas gostem bastante, tá? E eu quero ver você semana que vem aqui para tirar dúvidas das aulas um Ah, e eu vou 2. estar. Ah, eu vou estar. Ótimo, maravilhoso, Raniele. Que bom ver você aqui de novo, tá? Eu fiquei muito feliz, tá bom? Obrigada. Até semana que vem, então. Tchau, Então tá, tchau. tchau. Até.